Bem-vindos ao Carreira em Foco, da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu sou Max Martins, seu apresentador e aluno da instituição. E hoje temos uma entrevista muito especial com o professor Wellington Amorim, coordenador do curso de Direito da nossa universidade. Vamos falar sobre como funciona o curso, seus diferenciais e o mercado de trabalho. Então, fiquem com a gente e aproveitem. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Perfeito. Professor, para começar, poderia nos explicar como é estruturado o curso de Direito aqui na nossa universidade? Sim, claro. Olha, Max, o nosso curso ele está muito bem estruturado. Na realidade, nós somos do Direito, acabamos trazendo alguns aspectos um pouco técnicos, mas acho que é importante que o aluno saiba disso, o candidato saiba disso. Em todos os cursos existem as diretrizes curriculares do MEC. O nosso curso segue estritamente o que dizem essas diretrizes, proporcionando a este futuro profissional uma carreira excelente, né? Então, aquilo que o aluno precisa aprender para estudar Direito, se tornar um profissional competente, nós oferecemos aqui na Cruzeiro do Sul. Maravilha. E qual é o tempo de duração do curso no total? Excelente pergunta. O curso ele tem uma duração mínima de 5 anos. Por que duração mínima? Existe também uma norma, uma resolução do MEC que fala que curso com 3.700 horas precisa ser concluído num tempo mínimo de 5 anos, por isso que não é possível concluir antes desse tempo. E aí, dependendo do aluno, isso pode ser prolongado por maior tempo também? Pode ser prolongado, às vezes acontece alguma intercorrência, né? Às vezes uma questão de saúde, algum afastamento, alguma coisa, isso pode prolongar, mas normalmente as pessoas concluem em 5 anos. Perfeito. E nesse curso, o estágio ele é obrigatório? Sim. Na verdade, o estágio para nós, Max, é um diferencial. O que é que tem de diferente aí? Nós temos o estágio que começa a partir do 2º semestre. Então o aluno ele já vai aliando a teoria à prática a partir do 2º semestre. É uma forma de fazer com que ele consiga, dentro das suas possibilidades, aprender de uma forma mais técnica e também profissional, pensando no dia a dia daquilo que ele vai enfrentar amanhã. Então, quando nós colocamos um estágio a partir do 2º semestre, nós estamos, de alguma forma, capacitando esse aluno para que, quando ele estiver concorrendo a uma vaga de estágio, ele tenha condições. Então, ele aprende aqui já na universidade alguns conceitos para que ele possa até concorrer. Porque hoje em dia pede-se estagiário com experiência, né? Você fala, poxa, experiência para estagiário? Então, ele acaba tendo essa experiência aqui nos nossos núcleos de prática jurídica. Perfeito. E lembrando que ele só pode começar o estágio a partir do 2º semestre, né? Sim, sim. Na verdade, não. Olha que pergunta boa. Na nossa matriz, colocamos a previsão de estágio a partir do 2º, mas ele pode voluntariamente se candidatar já no 1º. Olha que bacana. Então ele já pode estar iniciando, se às vezes ele tem um contato com alguém, de estar começando a universidade já com o estágio ali quase garantido, para ele já começar aprendendo tudo aquilo que o professor está falando. Perfeitamente. No direito, há uma tradição de que o estágio comece no 4º ano, a partir do 7º semestre, mas nós implementamos esse estágio já no início para que esse aluno realmente tenha condições de aprender e no 1º semestre, então, se ele conseguir algum estágio, maravilha, um estágio externo, mas ele pode participar dos nossos plantões de estágio dentro da instituição, no núcleo de prática jurídica. Olha que bacana, então ele tem as duas oportunidades, né? Tanto externo e interno, e aí a avaliação dele, conforme ele vai aprendendo, fica muito melhor. E entrando nessa questão de avaliação, como o aluno ele é avaliado aqui na nossa instituição? Bom, o aluno ele é avaliado, nós temos 2 grupos de notas, né? Nós temos a prova regimental, que nós chamamos, e a A2, que são as avaliações parciais. Ali o professor trabalha com uma avaliação discursiva e também com uma atividade, um trabalho, e aí cada professor vai trabalhar da forma que entender melhor, contemplando aquilo que está no plano de ensino, pensando em algo interdisciplinar, pensando nos direitos humanos, enfim, pensando em questões aí que transcendem a individualidade. Ah, que bacana. Então, dentro desses projetos que eles acabam fazendo em decorrer de todos os semestres aqui na universidade, você tem algum exemplo de quais são esses projetos práticos, né, que eles acabam desenvolvendo aqui? Olha, o aluno tem um campo vasto de aprendizado aqui na Cruzeiro, e eu posso citar algumas, falando em projetos práticos, né, além das atividades extensionistas que nós temos, que foram implementadas na matriz, nós temos
dentro do núcleo atendimento à comunidade, que o aluno atua como estagiário, acompanhando um advogado num processo real. Fora isso, nós temos as atividades simuladas. Então, há um estímulo muito grande a essas atividades, como júris simulados, concurso de sustentação oral. O nosso concurso de sustentação oral é algo maravilhoso, porque o aluno faz sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, perante desembargadores. Então, quer dizer, é uma simulação, mas que para o aluno é uma experiência ímpar. Sim. Né? Audiências simuladas, concurso de petições. Então, são muitos projetos que o aluno tem para aprender e se tornar um profissional capacitado. Que ótimo, isso na prática, né? Porque isso que é o diferencial total do aluno saber o que ele está estudando e colocar isso em prática, vendo ao vivo ali, né? Junto com profissionais da área, com pessoas que estão no mercado de trabalho. O que a universidade tem de infraestrutura, assim, que o aluno venha e vê como diferencial de outras universidades? Bom, eu gosto de destacar, além do núcleo de prática jurídica, porque no curso de Direito o carro-chefe é esse nosso laboratório, que é o núcleo de práticas jurídicas. Então nós temos convênio com a Defensoria Pública. Através desse convênio nós temos o quê? Demandas que são remetidas, são enviadas pelo Poder Público para atendimento dentro do nosso núcleo. E além deste convênio com a Defensoria, nós temos outros convênios com órgãos públicos e também o atendimento que é feito diretamente lá na porta do núcleo. Então, às vezes a pessoa passa, se inscreve, passa pelo assistente social para fazer o atendimento. Então, podemos colocar aí como diferencial esse contato direto com os casos reais. Isso não tem... Acho que não tem um aprendizado maior do que esse. Não, acho que é um ponto positivo maravilhoso aqui da infraestrutura da universidade, essa abertura ao público, né? E para o aluno estar ali na prática também fazendo. Sim, e eu acrescento os nossos laboratórios de informática. Nós temos laboratórios em todos os campi. Nesses laboratórios, os professores levam os alunos para quê? Para aprender o processo digital. Hoje o processo é eletrônico, é digital. Então, o aluno vai aprender como manusear, como acessar esses processos através dessas atividades do núcleo de prática jurídica. Maravilha. Então, a gente já tem o estágio externo, temos o estágio interno, temos toda essa infraestrutura. Tem mais algum detalhe que o curso prepara o aluno? Algum detalhe aí que a gente ainda não explorou? Que você fala, isso daqui é um diferencial ainda que prepara o aluno para fora, para quando ele se formar? Olha, na verdade, existem vários detalhes aqui que eu posso citar. O curso é muito rico em eventos. Acho que os eventos que nós fazemos são de suma importância para o conhecimento. Oficinas, palestras, essas atividades externas, além desse concurso de sustentação oral no tribunal, o aluno faz uma sustentação oral em Brasília, no STJ. Nós temos um intercâmbio que é feito entre instituições do Grupo Cruzeiro do Sul e os alunos disputam de uma forma saudável lá em Brasília, né, de forma a ter um contato com a prática, com o direito e aprender bastante. Então, diferencial eu poderia citar, além de todas essas práticas, concursos que nós chamamos, eu diria também simulados de exame da OAB, que nós realizamos para os alunos a partir do 7º semestre. Caraca, show de bola. Então, assim, a gente tem uma infraestrutura, a gente tem um apoio, a gente tem práticas. E dentro de tudo isso, quais são as áreas que o aluno ele pode ingressar? Excelente pergunta. Na realidade, nós vemos que o aluno passa primeiro pela advocacia, mesmo porque em algumas carreiras, o bacharel em Direito ele pode prestar diversos concursos, mas os editais, as carreiras, elas exigem o quê? Um preparo, um tempo de experiência anterior para ingressar. Então, eu quero ser magistrado, quero ser juiz, quero ser promotor, delegado. Então, eu preciso de analisar para aquela carreira o que se pede. Geralmente, 3 anos de experiência já na atuação jurídica. Então, o aluno o egresso começa como advogado, ele vai advogar e depois ele vai prestar esses concursos. O pessoal atua muito nas áreas do direito penal, direito civil, direito de família, direito do trabalho, depende muito da vocação. E o legal é que você estuda direito, você estuda tudo. E a inscrição na OAB, a pessoa sendo advogada, ela está habilitada para atuar em qualquer área, desde que ela tenha competência, né? Ela estude e fala assim, eu me dedico a essa área. Não tem, vamos dizer, na carteira profissional do advogado, não está escrito, você é advogado civilista ou trabalhista. Não, você é advogado. Então pode atuar em qualquer área, diferente de outros ramos. Sim. Então,
é o que eu sempre falo, depende da aptidão, da competência e, claro, ao longo dos 5 anos a pessoa vai descobrindo aquela área, né, aquilo que encanta mais, que fala mais alto no seu coração para trabalhar. Perfeito. E aí ele vai descobrindo isso no decorrer desses anos. E quais são as disciplinas que ele vai tendo para ele conseguir saber esse direcionamento da parte que ele mais gosta, aquele que ele tem mais afinidade, aquele que ele se identifica melhor? Sim, existe um encantamento muito grande, viu, Max, com o direito penal. O pessoal adora direito penal, o direito penal tá na vida das pessoas, está no noticiário. Então, o direito penal é uma área que os alunos gostam muito, mas o direito civil, ele rege a nossa vida. O direito civil, desde o nascimento até a morte, você está falando sobre direito civil. Então, o aluno estuda muito direito penal, direito civil, direito constitucional, que é um tema, vamos dizer assim, que está sempre na pauta dos noticiários, direito tributário. Então, nós temos direito do consumidor, direito previdenciário. A nossa matriz, ela dá essa possibilidade para o aluno conhecer diversas áreas do direito. E é claro, né, o que nós registramos aqui, a graduação é um começo do aluno estar sempre estudando, né? Nós somos eternos alunos de direito. Nós seremos e somos eternos alunos de direito, porque não dá para parar de estudar. Perfeito. E a cada hora chega uma lei nova, chega alguma coisa nova que a gente precisa se atualizar. E não é só para quem quer ser advogado. Então, para todo mundo que quer conhecer os seus direitos, todo mundo que gostaria de saber mais, né, sobre essa área jurídica, o curso está sempre aberto, porque não necessariamente feitos os 10 semestres, você se vira um advogado. Você precisa de uma prova. Sim, sim. E olha, antes até de adentrar nessa questão, eu gostei muito da sua colocação, Max, no seguinte sentido: todos precisam conhecer os direitos. É verdade. Eu acredito que direito é um curso que todos deveriam de estudar. Deveríamos de ter disciplinas de direito desde o ensino básico, sabe? Desde o fundamental, a pessoa já ter noções de direito. E dentro ainda dessa linha, é interessante que, olha só, ninguém pode dizer que cometeu um crime ou deixou de fazer alguma coisa por desconhecer a lei. É obrigação nossa conhecer a lei. A lei traz uma presunção de que todos conhecem a lei. E quando eu faço algo errado, algo contrário à lei, significa o quê? Eu não posso dizer eu não sabia, porque isso já está afastado pelo próprio ordenamento jurídico. Então, ninguém pode alegar ignorância para descumprir a lei. E em relação à questão da prova, exatamente, nós temos o exame de ordem, o exame da OAB. O exame de ordem que ele capacita a pessoa, né, ou melhor, é a porta de entrada para a advocacia. E uma coisa bacana é que, já de algum tempo, a OAB tem permitido que o aluno, a partir do 9º semestre, faça a prova. E não como treineiro, ele faz a prova para valer. Então, o aluno no 9º semestre faz a prova é composta por 2 fases. Primeira fase, são 80 questões de testes, ele precisa de acertar a metade. E a segunda fase é uma peça escrita com mais 5 questões dissertativas. O pessoal costuma dizer por aí que o exame de ordem é difícil, que é algo meio que impossível, né? Existe esse mito. E eu costumo dizer para o aluno o seguinte: não é fácil, nada é na vida, mas não é impossível, não é desse jeito que falam. Porque se nós pensarmos aqui, eu preciso acertar a metade na primeira fase, não é algo que foge do razoável. É meio caminho andado. E querendo ou não, é no 9º semestre que ele começa. Então, quer dizer, ele já teve 9 semestres que ele veio estudando. Então, dentro disso, a gente também tem alguns cursos preparatórios, né? A gente vai preparando eles. Sim, nós preparamos o aluno. Eu até recomendo ao aluno que nem faça no 9º. Muitos alunos fazem no 9º e passam, e nós ficamos muito felizes. Mas por que eu falo que eu não recomendo? Porque, às vezes, a pessoa... a prova da OAB, ela é mais o emocional do que o conhecimento. Porque não dá para acreditar que a pessoa fique estudando por 5 anos e não tenha condições de fazer a prova. Não, ela tem. Mas o nervosismo é que pesa na hora da prova. E às vezes a pessoa faz no 9º e por alguma questão ou outra não passa, gera um sentimento às vezes de frustração que pode potencializar esse medo, esse nervosismo na prova. Então a gente sempre fala, se você está bastante seguro, tudo bem. Aí eu tenho dúvidas. Então deixe para fazer no 10º. Porque nós temos 4 exames por ano. Então eu não preciso já fazer logo no início do ano, quando eu me matriculei no 9º, porque eu nem cursei as disciplinas do 9º ainda.
Eu posso esperar mais um pouco, por mais um semestre. Aí em julho, eu estou de férias, eu vou me preparar pensando nessa prova e eu acredito que seja a melhor estratégia. Concordo plenamente. E essa era uma dúvida que eu ia ter. Então a gente tem 4 provas no ano, certo? Se eu não passei na primeira, eu posso fazer as outras à vontade, até conseguir passar. Pode fazer à vontade. E tem uma coisa legal dentro disso, não existia também, que a OAB fez, que é o seguinte: eu passo na primeira fase. A segunda fase, eu escolho a área que eu quero prestar. Então eu costumo dizer que a segunda fase é mais fácil, porque eu quero fazer a segunda fase em penal. Então só vai cair algo relacionado ao direito penal, ou civil, enfim, direito do trabalho. Se eu passo na primeira e não passo na segunda, até um tempo atrás eu tinha que começar do zero. Agora a OAB criou a repescagem. Então no próximo exame eu volto já para a segunda. Se eu não passei, aí eu volto para a estaca zero. Então eu tenho direito a uma repescagem. Isso é legal. Ajuda muito, né? Porque a frustração que eles têm, às vezes, de não conseguir passar no primeiro, ter que começar tudo de novo, acaba impedindo eles darem continuidade, né? Muitas vezes. E se você não faz essa prova, se você não passa, você não vira advogado. Você vira graduado em Direito, correto? Exato, é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. E olha, e que são muitos, viu? São muitos bacharéis, pessoas que às vezes tentam, não têm conseguido. Mas o que é que está faltando? Muita coisa. Às vezes a pessoa não consegue passar pelo exame de ordem, você não vai acreditar, pela caligrafia. Eita. Na segunda fase, a peça é toda escrita. O examinador, ele bate o olho e fala, não estou entendendo nada. Ele não vai ter aquele cuidado que tem o seu professor de tentar entender o que está escrito para corrigir. Eu não entendi, ele dá 0. A pessoa está reprovada. E às vezes a pessoa tem o conhecimento. Então eu estou dando um exemplo aqui de algo que o aluno precisa ter zelo, cuidado com a sua formação e com todos os detalhes. O que é fundamental quando a universidade ela traz esses cursos preparatórios, essa preparação, para ele aprender esse pequeno detalhe que ele só vai descobrir às vezes lá. Exatamente. Por isso nós fazemos muitas oficinas focadas para o exame de ordem. E aí a gente está falando da OAB, está falando de tudo. E o que quer dizer OAB? Bom, o que quer dizer OAB? Olha, OAB significa a porta de entrada para o mercado de trabalho. Significa exercer uma profissão, porque o OAB é a entidade pela qual se inscreve, se habilita o advogado. Então eu diria mais, o que é ser advogado? Né? Ser advogado, tem gente que fala que é um sacerdócio. Eu não diria que é um sacerdócio. Eu digo que é uma profissão belíssima. Por quê? Tem vários pontos positivos aí. Primeiro, você vai estar ajudando alguém. Tenha certeza disso. Você fala, como assim está ajudando alguém? Seja na área criminal, tem alguém que está preso. Você primeiro é a pessoa que está visitando aquela pessoa. Você é a pessoa que está levando uma palavra de conforto para aquela pessoa e você está defendendo os direitos daquela pessoa. Seja na área civil, trabalhista, seja, olha só, na área civil, né? E sem nenhum demérito a nenhuma outra profissão, todas são importantes na sociedade. Né? O pessoal fala, talvez a profissão mais importante seja a medicina, que o médico salva vidas, mas eu digo que não é raro, todos já devem ter visto alguma situação dessas. Às vezes a pessoa está precisando de um tratamento médico. A pessoa tem um convênio médico, o convênio não autoriza. E quem resolve o problema dessa pessoa é o advogado. Ele vai buscar lá no Poder Judiciário uma ordem judicial para obrigar o convênio a dar aquele tratamento. E aí não dá para dizer que o advogado não salvou a vida de uma pessoa. Então, o advogado ajuda alguém, ele recebe por isso, trabalha com dignidade. Então eu digo que é uma profissão maravilhosa. Sim, e como a gente estava falando, de conhecer os seus direitos, né? Quer dizer, os advogados, eles passam estudando, continuam estudando, né? Eles fazem as pós, o mestrado, o doutorado, para estar sempre ali à disposição do público, de ajudar essas pessoas que não têm uma ignorância, às vezes, do seu direito, né? De saber o que, às vezes, por lei é dele e por uma questão de não saber, de não ir atrás, o advogado está preparado exatamente para direcionar e ajudar essas pessoas. E, inclusive, acabou ganhando um prêmio, certo? É verdade, olha só, o curso de Direito da Cruzeiro recebeu um prêmio, por favor, Max. Por gentileza, com licença. E esse prêmio não é qualquer coisa, não. O que acontece? Este é o selo OAB Recomenda. A OAB Federal está recomendando o curso de Direito da Cruzeiro. Este é um prêmio que é concedido para
enfim, todas as instituições concorrem. No Brasil nós temos quase 2.000 instituições de direito, foram 192 instituições que ganharam este prêmio. Selo OAB recomenda. E o que é que precisa fazer para ganhar isso? Porque as pessoas falam, será que, qual que é? Precisa de ser amigo de alguém? Não. É uma importância... O critério aqui é muito objetivo. São as avaliações feitas pelo Ministério da Educação, que tem um peso, vamos dizer, um peso menor, mas o peso maior é o resultado nas aprovações do exame de ordem. Então a OAB ela mede a partir de 50% de aprovados. Então, para conseguir este selo aqui, é preciso manter uma média de 50% de aprovados dos alunos que prestam o exame de ordem para recebê-lo. E então, assim, nós trabalhamos, nos empenhamos. Se nós analisarmos a média, geralmente a cada exame sai uma média. A média por exame nacional, ela sempre oscila entre 13% e 16% de aprovados. Então, conseguir isso significa que você está acima de 50%, significa que a coisa está caminhando bem, que o curso está preparando de forma adequada os seus alunos. Isso aqui mostra todo o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Que a universidade vem fazendo, vem preparando não só alunos, né, como os futuros advogados aqui do Brasil. Sem dúvidas, sem dúvidas. Se eu pudesse resumir essa nossa conversa, igual nós tivemos aqui questões sobre a preparação, o que tem de bom no curso, eu poderia dizer o seguinte: nosso maior valor é o ser humano. Nós temos uma equipe excelente de professores. Eu costumo dizer que os melhores professores, sem nenhum medo de errar, os melhores professores de direito estão na Cruzeiro do Sul. Então nós temos professores excelentes, professores que capacitam os alunos e os funcionários também, todos que apoiam. Então isso aqui é fruto desse trabalho. Perfeito. E dentro disso, quais são as perspectivas que a gente tem, assim, dos próximos advogados aqui do nosso país? Essa pergunta é boa porque hoje fala-se muito, olha, a inteligência artificial está chegando e vai tirar lugar de muita gente, vai tirar o trabalho de muita gente. E tem gente que pensa, olha, no direito isso vai ter um impacto. Na verdade, a inteligência artificial ela já existe no direito há algum tempo. Grandes empresas vendem softwares que ajudam. Isso é ferramenta para o advogado, isso não tira o lugar do advogado, porque o robô, a inteligência artificial, nunca vai ter algo que é necessário demais no direito, que é a sensibilidade, é respeitar o ser humano, é entender a essência da pessoa. Isso nenhuma ferramenta faz. Então a ferramenta serve como instrumento. E hoje, com esse comércio que nós temos digital, enfim, as relações digitais, vão surgindo novos campos de atuação para o advogado. Sempre que eu tenho demanda, conflitos, nós vamos precisar do advogado. Sim, acho que em toda a área, né? Até essa área, né, agora da inteligência artificial, há necessidade do advogado, de alguém que saiba as leis e os direitos, né, é fundamental. A gente está começando agora com a questão do cyberbullying, a gente está falando agora dessa questão de redes sociais, a maneira com quem está falando, fake news. Então, quem é que está ali por trás? São os advogados, que vão ler, que vão ter essa sensibilidade com o próximo, né? E vão conseguir estar desenvolvendo um bom trabalho aqui no nosso país. E dentro disso, qual é o diferencial que você enxerga na universidade? Sem puxar sardinha, viu? Que você vê comparado a outras universidades do curso de Direito aqui. Bom, eu já até dei um spoiler, então. O primeiro diferencial são os nossos professores. Perfeito. Esse, para mim, é essencial. Agora, o segundo é este apoio que nós temos constante dos mantenedores, da reitoria, pró-reitoria, enfim, no curso. Então, todas as ações visando o aprendizado do aluno são apoiadas. Então, nós temos investimento. Investimento no quê? No crescimento do curso, na formação dos nossos alunos. Que perfeito. E assim, quando você se formou, você tem alguma lembrança que algum professor, alguma matéria que você traz para hoje aqui, quando você apresenta para os cursos, para os alunos, né, que vão entrar, para os outros professores, que você leva e fala, essa daqui é uma coisa que eu levo para o aprendizado deles, que eu sei que vai fazer diferença em algum momento? Olha só, Max, aí você me trouxe uma recordação muito boa. Primeiro que, para quem não sabe, eu estudei na Cruzeiro do Sul. Eu sou da 4ª turma de Direito da Cruzeiro, estudei lá em São Miguel, entrei em 97, me formei em 2001. Então eu tenho muitas lembranças boas da Cruzeiro, enfim, do curso, da formação e sem dúvidas, o professor inspira.
o bom professor inspira, não é? E com essa inspiração, eu, ao longo do curso, tive essa vontade de exercer essa carreira docente. E a Cruzeiro, ela fornece o quê? As monitorias. E eu fui monitor na minha época de graduação, fui monitor por 3 ou 4 anos seguidos. E, sem dúvidas, a monitoria ela é uma porta de entrada para a docência. Então, assim, posso dizer que vários professores me inspiraram, que eu tive essa oportunidade de ter esse contato mais próximo e também de desenvolver essa vontade de ser professor, aí como sou hoje. E coordenador agora, né? Atualmente estou na coordenação, mas eu sempre falo, sou professor. Começou como professor, isso daí pode ser até a gente conseguir ir daqui para melhor, a gente vai ser professor sempre da vida e dos alunos, né? Às vezes a gente fala que o nosso papel como professor não é só dentro do nosso horário, né? É 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eu pergunto para você, você teria alguma dica para esses novos alunos que vão ingressar aqui na universidade? Tenho dicas sim. Bom, primeiro, tem que ter foco na vida, nada é fácil, porque nós vamos enfrentar desafios diários. Então, é isso que eu quero para a minha vida. Primeira coisa é focar nos estudos. Às vezes a pessoa fala assim, eu não trabalho na área, não precisa se preocupar com isso. O momento, entrou na graduação, o momento é focar nos estudos, é aprender, é ter uma boa base teórica, para depois aplicar isso na prática. Então, o segredo é esse, é estudar muito. Porque hoje nós estamos vendo muita superficialidade. Sim. As pessoas buscam informações mais curtas, mais rápidas, mas não querem se aprofundar. Isso é sério e é perigoso. Eu preciso estudar. Essa é a dica que eu dou. Perfeito. Hoje em dia o pessoal está muito acomodado apenas ao que as fake news que aparecem, aqueles posts bem pequenininho, aí acredita que aquela mensagem, né, que é uma fake news é verdade e acaba de saber da onde veio, quem estudou, quem foi fazer uma pesquisa de campo, aonde estava. Então o pessoal acha que hoje, né, com inteligência artificial, com Google, é tudo simples. E aí não tem uma base teórica, não tem um autor, né, não teve uma pesquisa, uma tese que alguém estudou, sentou, né, fez um levantamento para poder falar sobre aquele assunto. E aí eles acreditam que essa superficialidade já os torna, de alguma maneira, conhecedor totalmente do assunto, né? Exatamente. Se eu pudesse fazer um paralelo aqui com a área de jornalismo, enfim, poderia até falar daqueles padrões de manipulação, né? Sim. Que existem. Então a pessoa acaba comprando uma coisa por outra, ele lê a manchete e não lê a notícia toda. E é mais ou menos por aí. Então, em relação ao conhecimento, eu não posso tratar dessa maneira. Eu não posso achar porque eu li um resumo ou eu li um meme, alguma coisa que hoje em dia o pessoal está buscando atalhos. Sim. Mas esses atalhos eles não são eficazes. A longo prazo, a pessoa vai sentir. Então, eu acredito que isso seja algo que interfira nesse projeto desse futuro profissional. A pessoa fala, puxa, eu não consigo passar no exame de ordem. Às vezes porque a pessoa buscou atalhos. Sim. Então, é um negócio de viver o momento. Às vezes nós queremos viver o futuro. O futuro nunca vai existir. O que existe sempre é o presente. Então, o meu presente é esse. Tem que me dedicar para que quando chegar aquele momento, eu esteja vivendo intensamente. Ou seja, eu tenho que viver intensamente cada momento. O meu momento de graduação é de estudo. Não dá para eu vou encurtar depois pensando eu posso fazer um curso ou eu posso... Não pense nisso. O curso começa no primeiro dia de aula. Quando você fez a matrícula, começou o primeiro dia de aula, começou o seu curso preparatório. Então, leve a sério que vai dar tudo certo. E aproveitar os professores que estão ali, né? Conseguir sugar o máximo de informação, o máximo de ajuda que eles estão propondo ali para você, né? Não apenas ir fazer o que tem que fazer e ir embora. É aproveitar toda essa atmosfera de conhecimento que o professor está propondo ali na sala, né? Ou nas vistorias, ou nos estágios, né? Onde o professor conseguir incluir você e te ajudar para o mercado de trabalho também, né? Não só como mercado de trabalho, mas como indivíduo. Né, por estudar, porque não tem um caminho fácil, tem um caminho que todo mundo sabe, que é sentar e estudar, é saber. E aí isso se reflete nas provas, né, no exame da OAB no final. Sem dúvida. Eu sempre tenho em mente o seguinte, faça o seu melhor. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, faça o seu melhor. Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém observando. Quando você pensa que não, mas sempre alguém está te observando. Eu costumo dizer que essa relação professor-aluno, ela precisa ser mesmo a melhor possível, mas sempre a primeira premissa é o respeito,
né? E a partir daí nós vamos ter o desenvolvimento. Essa questão de explorar o professor, eu me lembro de vários exemplos de alunos, ex-alunos que estiveram atuando no núcleo de prática jurídica enquanto eu fazia plantões, alunos que estavam lá, que o professor tem mais para fazer, tem isso, a pessoa interessada. Tem uma aluna do Campus Liberdade que estava no 2º semestre e ela falou, eu quero fazer petição, professor. Eu falei, vamos embora. E a gente ia preparando ali nos plantões e tal, isso para os casos reais. E ela ia fazendo as mais simples, ia desenvolvendo. E aí ela me disse, professor, eu trabalho numa rede de supermercados e tal, não trabalho com direito, mas o tempo que eu tenho, eu quero aprender aqui. Quando essa aluna chegou no 6º semestre, ela me falou, professor, hoje eu trabalho num grande escritório, graças ao que eu aprendi aqui no núcleo. Eu falei, graças ao seu esforço, à sua força de vontade. Então, assim, são várias histórias interessantes. Tinha uma aluna que ficava além do horário, tinha um plantão lá e ficava além do horário. Chegou o momento em que nós precisávamos contratar alguém. Eu falei, poxa, ela está aqui sempre, veja se ela quer trabalhar conosco, porque ela já fica. Então, quer dizer, faça a coisa certa, faça o seu melhor e só tem a ganhar. Né? Então, essa relação professor-aluno, eu já falei aqui que os nossos professores são muito bons e eu costumo dizer o seguinte, por que isso? Porque nós não queremos, nós não olhamos apenas para a titulação do professor. Este é um requisito. O requisito mínimo para o professor entrar na Cruzeiro é o mestrado. Então nós temos 100% de professores titulados. Então todo professor que está no curso de Direito, no mínimo ele é mestre em Direito. Então não tem nenhum professor que é só especialista. Mestre, doutor, pós-doutor, nós temos excelentes professores. Mas, além disso, o professor precisa ter um olhar humano para o aluno. Esse é um requisito básico. Perfeito. E aí foi o que aconteceu com você. Então você já foi aluno, virou professor, coordenador, e aí eu vou querer saber um pouco mais de você e vamos fazer um bate-bola. Vamos lá. Perfeito. Então assim, vou te perguntar um livro. Pergunta difícil. Bons livros, né? Tem um autor americano que eu gosto bastante, que é o John Grisham. Ele escreve sempre na área do direito, né? Então tem uma história dele que eu gosto muito, que é O Tempo de Matar. Esse é excelente. Apesar do nome, a história é fascinante. E vários dos livros dele se tornaram filmes, né? Filmes famosos, como A Firma, O Cliente. É um autor excepcional. Eu indicaria esse livro. Então vou aproveitar e vou perguntar um filme dentro do que você imagina. Então, para fugir um pouco do direito, agora, falar um filme que eu gosto muito é aquela trilogia do De Volta para o Futuro. Se eu pudesse escolher um, eu diria que o 2 é o melhor de todos, né? Perfeito, concordo plenamente com você. O terceiro ali eu fiquei meio sem graça de assistir. E dentro disso eu te pergunto uma inspiração. Inspiração. Olha, eu tenho várias inspirações, mas eu posso citar como inspiração hoje a minha filha. A minha filha. Ela me inspira muito. A dedicação dela, o esforço dela, o estudo dela, ela me inspira bastante. E um desafio? Um desafio é nós temos a consciência de que ninguém é perfeito, então é tentar ser um pouco melhor a cada dia. Eu acho que esse é o desafio diário. Um curso? Um curso, eu diria, o curso de Direito, né? Mas, claro, o pessoal já está aqui assistindo e eu não tenho dúvidas que vão cursar Direito, mas eu acredito que, além do Direito, hoje é você estar atento às questões digitais, à informática, inteligência artificial. Isso é importante para te dar uma formação mais ampla. Perfeito. E eu vou pedir só para você complementar. Ser advogado é? Ter amor ao próximo. Então, muito obrigado, professor Wellington Amorim, por compartilhar essas informações valiosas sobre o curso de Direito aqui na nossa Universidade Cruzeiro do Sul. Foi um prazer imenso ter você por aqui. Desculpa qualquer coisa, né? Espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. Bom, eu que agradeço, Max. Obrigado pelo convite, obrigado pela condução. Foi realmente um prazer, foi muito agradável estar aqui e falando com os nossos futuros alunos aí. Espero recebê-los aqui em breve. Sejam muito bem-vindos ao curso de Direito da Cruzeiro do Sul. Muito obrigado. E vocês continuem acompanhando Carreira em Foco para saber mais sobre diversas opções de carreira e cursos que podem transformar o seu futuro. Até a próxima!